Olá pessoal, tudo bem? Eu me chamo Cláudio Gonçalves e hoje eu vim falar um pouco, bater um papo com vocês sobre a introdução do fluxo digital no dia a dia clínico da odontologia, tá? Eu já sou usuário do Auroscan 3 há 2 anos. Eu gosto sempre de lembrar que eu não sou patrocinado por nenhuma marca, nem pela Shine, nem por nenhuma marca de resina ou de impressora que eu talvez fale por aqui. Só que tudo que eu gosto de falar para as pessoas. E o Auroscan 3 foi uma grande surpresa para mim. Quando eu comprei, não tinha informação nenhuma sobre o scanner. Hoje em dia ainda continua tendo pouca informação. E por isso que eu me ofereci para bater esse papo com vocês, falar um pouco sobre o scanner, sobre o fluxo digital na odontologia, porque eu acho que é uma ferramenta, um equipamento excelente, o Auroscan 3, mas que é pouco falado, tá? E também a informação sobre o fluxo digital é bem importante, até mesmo antes da gente entrar, para a gente poder saber como que é esse fluxo digital e o que que a gente pode esperar desse fluxo digital, beleza? Bem, primeiramente me apresentando, eu me chamo Cláudio do Carmo Gonçalves, sou de Manaus, do estado do Amazonas, no Brasil, tá? Sou graduado pela Universidade do Estado do Amazonas desde 2008. Sou especialista e mestre em implantodontia, fiz pela Faculdade São Leopoldo Mandica, unidade de Campinas. Só que, apesar de ser implantodontista, minha área de atuação maior é prótese. Eu me considero mais um reabilitador do que especialmente protesista ou implantodontista. Por quê? A minha ideia com a implantodontia foi justamente não depender de ninguém para fazer cirurgia. E eu sempre gostei muito da prótese. E quando vinha implantes, cirurgias de outros colegas, sempre a gente tinha muito problema na realização das próteses. Então, fiz implante para não depender dessa parte cirúrgica, mas a minha área de atuação maior é em prótese dentária, é em reabilitação, tá? Hoje em dia eu faço parte de uma equipe de especialização de prótese dentística desde 2021. E basicamente o que é o fluxo digital? Tá? O fluxo digital nada mais é que a gente transformar algo analógico, algo físico, em uma etapa digital por meio de equipamentos. Hoje em dia o que está muito em alta é o quê? A gente substituir as moldagens, né, com alginato, com silicone, pelo escaneamento intraoral. E como eu comecei no fluxo digital? Já comecei com o escaneamento intraoral? Não. E como eu falei, sempre gostei muito da prótese, e em 2018 eu resolvi montar um laboratório junto com minha esposa, que era protética, já trabalhava em laboratório, e com a intenção de melhorar, de facilitar mais o trabalho dela, eu resolvi digitalizar. Então, eu comprei um scanner de bancada da Shine, na época eu não conhecia a marca. Comprei de um representante de implantes dentários, então eu comprei com ele tanto o scanner quanto a impressora 3D, que foi essa KLD 1260, eu ainda tenho ela, mas não está em funcionamento, e uma versão básica do Exocad, tá? E basicamente como que era o nosso fluxo? Eu fazia a moldagem dos pacientes com silicone, converti esse modelo de gesso em digital por meio de escaneamento, e aí fazer as modelagens das peças. Normalmente a gente fazia cerâmica em Mex, né? Imprimia em uma resina calcinável e depois injetava a cerâmica, fazia a técnica da cera perdida, derretia a cera, essa impressão, e fazia as cerâmicas, tá? Não fui para a fresadora, por quê? Primeiro que o investimento era maior, e segundo, é, eu não sabia o que esperar do digital, nunca tinha mexido, nunca tinha falado com ninguém, então não sabia se ia ser bom, se ia ser ruim, então para mim esse investimento dessa forma foi melhor para eu poder aprender e entrar nesse mundo digital. Só que, como todo trabalho, principalmente laboratorial, a gente teve dificuldade de montar a equipe, começou a ficar sobrecarregado aqui, eu, minha esposa, e passados 2 anos a gente resolveu fechar o laboratório e eu voltei para o analógico 100%, né? Continuei fazendo as moldagens e mandava para os laboratórios para fazer os trabalhos. Passados uns 2 anos, conversando com um amigo meu que tinha iniciado a vida como protético, tinha parado e voltou a ser protético, agora com um digital, ele estava encantado, né, com as possibilidades e veio conversar comigo e eu falei, realmente eu gostei muito, só que para mim era muito trabalhoso, porque eu tinha que fazer a moldagem e converter essa moldagem em digital. E aí nisso se perdia, às vezes tinha distorção de gesso, de silicone. Ele falou, olha, o pessoal está usando muito escaneamento intraoral. E aí nisso, opa, me surgiu aquela ideia de
fazer uma pesquisa. Isso foi em junho de 2022, 2 anos atrás. Nisso comecei a procurar. E por estar em Manaus, a gente tem uma dificuldade muito grande que é ter contato com o representante e ter contato com as peças, com os equipamentos. Então, consegui muito contato pela internet, perguntei do Medite, consegui contato com o Panda P2, o Trishape Trios 3, o Aitero, e nisso, só que eu não conseguia nenhum para poder ter contato físico. E todos os representantes me passavam contato de protéticos que tinham scanner para fazer o scan service. E aí nisso eu sempre tive duas dúvidas. O que que eu ia conseguir fazer com o scanner? E uma dúvida que eu tinha muito era se eu ia conseguir escanear términos subgengivais. Por quê? Porque com o escaneamento de bancada, toda vez que tinha um preparo muito subgengival, eu tinha que sempre delimitar o bordo, e nisso eu via que o scanner tinha dificuldade. E pesquisando, eu tomei de referência um scanner que tinha de profundidade 20 milímetros, que era o, vamos dizer, um padrão de referência para mim no mercado. E o scanner da Shine na época tinha, na época não, o Auroscan 3 ele tem uma profundidade de 22 milímetros. Então isso já me brilhou mais aos olhos. E aí, conversando com uma pessoa que tinha adquirido, por eu já ter o scanner de bancada, eu resolvi comprar o Aurascan 3, certo? E aí, eu vou conversar com você e vou falar o que que a gente consegue fazer com o escaneamento. Mas antes eu queria falar como que é o fluxo clínico digital. Ele é dividido em três etapas, tá? Basicamente, captura de imagens, que é o escaneamento. Nessa captura de imagem não é obrigatório a gente ter o scanner, mas fica mais fácil a gente tendo o scanner. Depois é feito depois tem a parte de design, que é a modelagem, que é o CAD, né, que tem o termo CAD-CAM, tá? E tem a confecção e a manufatura, que tem, hoje em dia a gente tem a impressão e a fresagem. Eu vou falar, me ater mais à impressão, que é o que eu faço no consultório, tá? Então, na captura de imagem, basicamente o que que é um scanner? Um scanner é um equipamento que ele vai capturar imagens, tá? Ele vai pegar, fazer uma filmagem, tirar várias fotos da parte interna da boca ou de algum modelo, e nisso ele vai gerar três tipos de arquivos: o STL, o OBJ e o PLY. O STL é o arquivo mais básico. Todo programa vai ler, tá? Mesh Mix, programa mais simples, programa mais complicados, bom ler, impressoras também. Só que ele é um arquivo que não armazena cor. Então, normalmente, o scanner de bancada gera esse tipo de arquivo. Já o OBJ e o PLY são arquivos que, para nós dentistas, são mais bonitos, porque tem cor. Então, a gente consegue ver fio retrator, consegue ver o afastamento e visualmente é melhor. Sempre quando eu faço um escaneamento, eu sempre gosto de converter ou em OBJ e PLY, porque depois eu consigo converter em STL esse arquivo. Já ao contrário, eu não consigo pegar um STL e converter em OBJ ou PLY, porque as informações de cor são perdidas. Então, assim, pensando no scanner, agora, com isso que eu falei, eu vou comprar um scanner para não ter mais problema de moldagem, de gesso, e os trabalhos vão dar sempre certo. Não. Quem pensa em comprar um scanner com essa visão de, não vou ter mais problema, o scanner vai resolver tudo para mim, está enganado. Todos os conceitos básicos do analógico, um preparo bem feito, um afastamento tecidual com fio bem feito, o tecido bem seco, sem umidade, tudo isso tem que ser mantido para um escaneamento, tá? É, se, se a moldagem analógica for bem feita, o escaneamento vai ser bem feito. Agora, se a moldagem analógica for ruim, o escaneamento vai ser ruim. Eu vou mostrar aqui um caso para vocês. Vamos lá. É um dos primeiros casos que fizeram, que me fizeram pensar que eu tinha acertado no scanner, tá? Esse foi um caso que, aqui, ó, tinha esse paciente com esse desgaste, com essa parte subgengival bem profunda, e na época eu falei, isso aqui não vai servir, o scanner não vai pegar. Fiz a moldagem com silicone e, por incrível que pareça, o trabalho deu errado. Resolvi escanear e aí o trabalho deu certo. Então aqui a gente consegue ver que o scanner tem muita fidelidade ao real, só que precisa ser bem trabalhado, tá? Algo que eu gosto de mostrar também
do Shine, o que que é? São as possibilidades de escaneamento. Hoje em dia, o programa do scanner está sempre em atualização, tá? Eu usei o scanner sem atualizar até esse ano de 2024. Desde 2022 eu usava a mesma versão básica, porque ele não me indicava atualização. E aí eu iniciei um curso agora em São Paulo, em agosto, de odontologia digital, com o pessoal do EOD. E lá no primeiro dia eu já consegui conversar com o engenheiro da Shine e ele começou a falar, olha, o scanner faz isso, faz aquilo outro. Eu falei, pô, o meu não faz. Ele falou, não, é só atualizar. A gente pegou, atualizou e o scanner ficou fenomenal. Agora ele tem a opção de, a gente pode colocar em português, só que eu não gosto, que é um português de Portugal, tá? Eu me embanando um pouco. Então, a opção de restoration, a gente consegue colocar a coroa total. Nessa opção de coroa total, consegue colocar com implante aparafusado, coroa sobre abattement. A gente tem a opção de implante, ortodontia, tá? E nessa opção a gente consegue habilitar na hora de confeccionar uma placa dentro do próprio programa do scanner. E essa opção aqui de próteses removíveis que para mim está sendo uma grande ajuda. Por quê? Mesmo antes da atualização, eu conseguia escanear próteses, maxilas e próteses, só que eu tinha que fazer várias ordens de serviço. E agora com a atualização, a gente consegue, dentro da mesma ordem de serviço, acrescentar uma etapa. Então, por exemplo, essa parte de prótese removível, eu não estou usando nem tanto para prótese removível, mas sim para protocolo. Por exemplo, muitas vezes no protocolo a gente deixa uma PT provisória, né, um superior, por exemplo. E nesse caso, a gente consegue escanear a maxila com o implante, escanear a PT, ele mesmo já alinha, e depois a gente consegue acrescentar durante o escaneamento os transferentes. Então fica tudo dentro de um arquivo só, tudo já alinhado. E aqui também ele tem a opção de visualização de cárie dentário, periodontia, tá? Então ele está bem legal. Vou mostrar um vídeo aqui de usando essa funcionalidade da Shine, da PT, no caso um protocolo inferior, tá? Fiz o escaneamento como se fosse prótese removível. Aqui, ó, ele está na opção de prótese removível. Estou escaneando a maxila dentro. Depois escaneou o antagonista. O protocolo inferior que ela está usando como provisório, eu reembasei com silicone para poder melhorar a captura da textura da gengiva. E nisso eu escaneei ele todo. E depois, no próprio programa, fiz o alinhamento. E também nessa opção de prótese removível, a gente consegue escolher no início da OS que a gente vai querer a oclusão com a prótese antiga, tá? Então aqui, ó, ele mesmo já vai fazer o alinhamento, que aqui eu tive que fazer um alinhamento manual, porque ele não estava reconhecendo. E nisso o trabalho já sai todo alinhado. Aqui ficou invertido, mas isso não tem problema. Mas ele já sai alinhado a mandíbula com a maxila, com o antagonista e com a prótese removível, certo? Então, é, isso é uma vantagem do Auroscan 3 que eu vejo, tá? É facilidade. Eles facilitam o nosso uso no dia a dia, tá? É claro que a gente consegue se virar sem essas funcionalidades, se algum outro scanner que não tiver, mas o importante é sempre a gente procurar um equipamento que sempre tem atualização. O Auroscan 3 eu comprei há 2 anos, então ele está tendo atualização. Quando eu comprei o Auroscan 2, pesquisando, já tinha também 2 anos e ainda estava recebendo atualização, tá? Então isso é importante no equipamento, para ele não se perder com tanta facilidade. Depois da etapa do escaneamento, tá? Essa etapa do escaneamento é uma etapa que não é obrigatório todo mundo ter o scanner. Ah, mas eu não sei se eu vou gostar, se vou me adequar. Hoje em dia está muito mais fácil. Então a gente consegue alugar o scanner, consegue chamar um scan service, um protético de uma clínica de radiologia e a gente consegue testar o escaneamento dentro do consultório. Claro que nem sempre a gente vai conseguir usar o scanner que a gente está pretendendo comprar, que nem todo mundo vai ter. Mas até isso facilitou hoje em dia, a gente conseguir testar o equipamento antes de comprar. Eu, na época, não tive essa oportunidade, tá? E o design? O design, que é a gente fazer a modelagem dos trabalhos, é uma etapa que acaba acaba afastando muito o dentista, porque o dentista pensa, ah, eu não vou fazer isso.
não é obrigatório quem tem o scanner fazer essa parte do design, tá? É claro que quando a gente compra um equipamento, a gente tem que aprender a mexer nele em todas as etapas. Não é obrigatório ficar fazendo tudo. E nesse ponto também afasta muitos colegas, por quê? Porque para fazer um design bem legal, precisava de programas caros. Hoje em dia também já está bem mais fácil. A gente tem programas gratuitos que ajudam bastante. Na minha época tinha o Mesh Mixer e só de gratuito. Hoje em dia, programas gratuitos, o que que a gente tem? A gente tem o Medit Link da Medit, que apesar de não ter o scanner, a gente consegue baixar e usar. Mesh Mixer, que é um programa que não é odontológico, mas que é muito bem usado na odontologia. O problema dele é que a gente precisa ter mais cliques para poder fazer um trabalho quando comparado a um programa dedicado para odontologia. E o próprio pré-design da Shine, que dependendo do iOS que a gente fizer, a gente consegue fazer coroas, modelos, a criação de modelos pelo próprio AuraScan 3 está muito legal, tá? Temos programas pagos, que é o Exocad, que é o programa padrão ouro, vamos dizer assim, é o maior do mercado, só que acaba sendo bem oneroso. O Trio Studio da própria Trishape, o Blender for Dental, que o Blender é um programa de modelagem gratuito, mas que eles viram a oportunidade da odontologia. Então, eles começaram a fazer módulos para odontologia. Os módulos são em dólar, acaba tendo um valor um pouquinho mais elevado, mas são vitalícios. Então, uma vantagem é que a gente consegue comprar e ter para sempre esse módulo, tá? E o Blue Sky Plan, que dependendo do uso, ele pode ser gratuito ou pago, tá? Aqui eu tenho um videozinho mostrando as opções que a gente tem, tá? Mas eu vou tentar mostrar aqui no próprio programa do scanner. Vamos ver aqui, ó. Quando a gente habilita, quando a gente faz a OS, se a gente colocar coroa, vinil, a gente consegue aqui fazer modelo, consegue fazer uma união, se a gente tiver um escaneamento antigo desse paciente, já consegue fazer união e fazer um temporário, tá? Criar uma coroa. Aqui a gente consegue até criar coroas definitivas, só que unitárias. Se forem múltiplas, o programa se embanana um pouco ainda, tá? Criação de placas e de guias para cimentação de brackets, a gente precisa escolher a opção de ortodontia, tá? Mas isso também é um ponto positivo da Orascan 3, para mim, tá? Muita gente pergunta, comprando o scanner eu já vou conseguir fazer uma coroa, já vou conseguir fazer... só voltar aqui. A gente já vou conseguir fazer uma coroa, uma placa? Não, porque aí a gente vai precisar do programa de modelagem. Então, muita gente acha que comprou, já faz. Não, precisa de toda uma etapa, como eu estou falando. O primeiro, capturar a imagem, que a gente precisa também de um computador, que hoje em dia os scanners ainda são computador dependentes, então precisa ter uma máquina boa. Modelagem 3D, que também precisa da mesma máquina, uma máquina excelente para poder fazer a modelagem, tá? E o que que a gente consegue fazer hoje em dia no consultório, tá? De forma gratuita. Vamos dizer assim, eu quero fazer só, não quero gastar com programa, vou gastar já com scanner, com computador, não quero gastar para fazer os trabalhos. A gente consegue fazer modelos, sair Medit Link, o pré-design da Orascan 3, o Mesh Mix a gente consegue fazer, mas não consegue fazer de implantes, tá? Para fazer modelos com implante, a gente precisa ter uma biblioteca específica e aí somente em programas pagos, como Exocad ou Trio de Studio ainda. O programa está sempre evoluindo, então daqui a pouco talvez tenha essa opção nos programas gratuitos. Claro que dá para fazer, só que requer um pouquinho mais de trabalho. Não é algo tão intuitivo quanto um programa dedicado. Coroas individuais, isso aí também de boa, consegue fazer no Medit, no pré-design do Aurascan 3, tá? Placas, consegue fazer no Medit Link de boa, no Mesh Mixer, no pré-design do Aurascan 3 ainda está em trabalho, consegue fazer, mas não, ainda tem um certo refinamento necessário. Provisórios ocos, mocap shell e enceramentos, tá? Por que eu falei esses três logo juntos? Opa, desculpa. Pontes fixas também a gente consegue fazer no próprio Medit Link. E esses três últimos, provisórios ocos, mocap shell e enceramentos. Enceramentos, para fazer no programa gratuito é um pouquinho mais complicado, porque o encerramento sempre é interessante da gente fazer com a foto de rosto do paciente, pelo menos, tá? E o melhor de se fazer é no Exocad, tá? Só que o Exocad acaba sendo pago. Então, o que que a gente pode fazer? Manda o arquivo para o laboratório,
o laboratório vai trabalhar esse arquivo, fazer encerramento todo e vai retornar para a gente o trabalho já modelado. E aí, com isso, a gente consegue fazer nos programas gratuitos tudo isso. Consegue fazer o provisório oco, o mockup shell, e aí fica mais fácil o nosso trabalho. A gente não gasta tempo fazendo encerramento, que gasta um pouquinho de tempo, e fica um trabalho mais redondinho, tá? E aí a gente vai chegar na confecção, na manufatura, que é pegar isso que a gente, tudo isso que a gente fez no virtual e transformar no real, tá? A manufatura hoje em dia a gente tem dois tipos de manufatura. A manufatura aditiva, que é a impressão 3D, e a manufatura subtrativa, que é a fresagem. Eu vou me ater muito à manufatura aditiva, que é o que eu faço no consultório hoje em dia. E hoje em dia, com a evolução dos materiais, a gente consegue fazer vários trabalhos de longa duração, trabalhos permanentes que ficam em boca, tá? Que tem resina com carga cerâmica. Mas a manufatura subtrativa ainda ganha, porque a gente consegue fresar materiais mais definitivos, como o IMEX, zircônia, o de silicato, né? Zircônia, metal, só que acaba que ela tem uma perda muito grande de material e acaba sendo até mais custosa, tendo um custo maior devido a essa perda, tá? A manufatura aditiva, a gente vai ter dois tipos, a de filamento e a de resina, sendo que para a gente vai ser melhor sempre a de resina. A impressora de resina ela vai ter basicamente quatro partes. A fonte de luz luminosa, que vai ficar aqui embaixo, um recipiente onde vai colocar resina, a plataforma e a plataforma é, de impressão, tá? Aqui é um videozinho da impressora, da minha impressora funcionando. Então, embaixo desse tanque de resina tem uma tela onde é feita a imagem e embaixo dessa tela tem uma luz que emite e endurece a resina. Toda vez que a mesa de impressão abaixa e sobe, ela encosta na resina e uma parte do trabalho modelado é endurecido. E aí no final o trabalho sai preso na mesa de impressão e aí precisa retirar e fazer todo o acabamento, tá? A impressão de resina ela vai ter três tipos, basicamente: SLA, DLP e LCD. Sendo que para a gente vai servir sempre mais a DLP e LCD. SLA seria a impressão a laser, seria a melhor resolução, onde um laser vai endurecer a resina ponto a ponto. Só que acaba sendo uma impressão mais demorada e bem mais custosa, tá? Acaba sendo mais caro fazer desse jeito, porque a impressora é mais cara. A DLP e a LCD são as mais viáveis, sendo que a DLP, a fonte de luz a fonte de imagem é um projetor, e nesse projetor ele projeta a imagem através de um vidro que endurece a resina. Esse tipo de impressora é a que é mais durável, já que o projetor tem uma durabilidade maior do que a tela de LCD, sendo que as impressoras de LCD são mais acessíveis financeiramente. Aqui no caso a gente tem uma luz de LED no lugar do projetor, uma fonte de luz UV. E na tela de LCD é projetada, ela é toda preta, e aí no caso ela abre a imagem para poder passar a luz e endurecer a resina. Como assim abrir a imagem, tá? Quando a gente vai fazer uma impressão, todo o trabalho que a gente faz, a gente tem que passar num programa de fatiamento. Esse programa de fatiamento, ele vai pegar essa imagem e vai cortar em várias fatias. E cada fatia dessa vai abrir a imagem na tela de LCD, onde vai permitir a luz para permitir o endurecimento da resina. Então aqui, ó, são feitos vários cortes. Cada corte desse pode ter 0,05 milímetros, 0,1 milímetros, que são resoluções da impressora de resina. A impressora de resina consegue até 0,25 milímetros, ou seja, uma resolução muito boa. E um ponto interessante da impressão de resina é que o tempo dela, claro, o custo dela vai depender do volume, só que o tempo dela é mais pela altura. Aqui a gente tem essa imagem dessa esfera, somente uma está demorando 5 horas e 4 minutos. Só que se a gente colocar três esferas do mesmo tamanho, também demora 5 horas e 4 minutos, ou seja, não importa a quantidade de material, a quantidade de projetos para a gente imprimir. O que importa mesmo é a altura para ver, depender do tempo. Um modelo, uma resolução de 0,1 milímetros, que é uma resolução média, modelo grande, com suporte, com articulador, demora em média de 1 hora e meia, tá? 1 hora e 15. Uma coroa, uma resolução 0,05 milímetros, que é uma resolução melhor, demora em torno de 40 minutos. Então, acaba sendo uma impressão com tempo legal, tá? O que que a gente consegue fazer?
no consultório de impressão. Modelo, sem sombra de dúvida. Hoje em dia a gente tem várias resinas, resinas mais baratas, resinas mais caras, resinas que são não são de uso odontológico, tá? Claro, a gente consegue usar resina que não seja para odontologia? Consegue. Qual é a desvantagem? Muitas vezes elas podem ter uma distorção e com o tempo o modelo se perde mais fácil. Então, mas hoje em dia o valor das resinas, até mesmo as para odontologia, diminuíram bastante. Então, a gente consegue ter resinas dedicadas para odontologia, que são a resina da Shine, que tem um custo bem acessível, tá? E todas essas resinas aqui acabou que eu já usei alguma vez. Placas e guias, aqui a gente já entra num ponto que a gente precisa ter resinas dedicadas para odontologia, porque já são serviços que vão ficar em boca. Então não precisa, tem que ser biocompatível, não pode lançar resíduo no interior do organismo. Então aqui a gente tem resinas transparentes com alta resistência, resinas de guia cirúrgico que são autoclaváveis, tá? Coroas e provisórias e mocap, aqui são resinas que têm cor de dente, mas não são mais frágeis, tá? E não tem carga cerâmica. Também precisa ser resina dedicada para odontologia. E hoje em dia, o que está bem em alta são as resinas com carga cerâmica, que a gente já consegue fazer trabalhos de longa duração, tá? Que consegue ficar mais tempo em boca, consegue ter uma resistência muito boa, até prótese sobre implante e que tem carga cerâmica de resinas com 50%, 60% de carga cerâmica, até a Onix, que tem 70%, se eu não me engano, de carga cerâmica. Então, hoje em dia, os materiais de impressão estão evoluindo muito e permitem para a gente fazer trabalhos dentro do consultório que são de longa duração. Essa parte aqui de próteses removíveis já é uma parte que eu faço, só que eu considero provisória. A prótese total removível, para mim ainda não, a resina ainda não está num ponto legal, tá? Eu uso muito como provisória, mas quando ela quebra, não é fácil o reparo, então eu prefiro imprimir outra. E os trabalhos para fundição eu coloquei aqui porque foi a forma como eu comecei, são as resinas que a gente consegue derreter ela e injetar o metal ou a cerâmica, mas que a gente não faz isso no consultório, é mais feito no laboratório, tá? Já a fresagem, eu coloquei aqui só para a gente não perder, a gente consegue fresar materiais definitivos, como de silicato, zircônia e metal, só que tem um custo mais elevado, tanto do equipamento como da perda de material, tá? Ó, para a gente poder ver aqui um bloquinho desse aqui, ó, para fazer, a gente perde tudo isso de material, sem contar a base, que isso aqui é jogado fora, tá? E aí, depois da manufatura, depois da impressão, a gente precisa ter um pós-processamento, tá? Ou seja, tem que trabalhar essa peça para poder ir em boca. Quando é feita a impressão, o trabalho sai sujo de resina, então a gente precisa lavar. O ideal é lavar no álcool isopropílico, a gente sempre indica lavar nessas centrífugas, aí vai ter várias marcas, tá, de centrífugas. Resinas com carga cerâmica, a gente não indica mergulhar no álcool, porque aí a carga cerâmica queima e fica esbranquiçado. No caso, a gente faz a lavagem somente com microbrush, uma escovinha, um pincel e o álcool, tá? Depois dessa limpeza, é feita a pós-cura, já que o trabalho depois de impresso ele não está com a resistência total dele. Então, a gente precisa colocar numa câmara de cura com luz UV. Também temos várias marcas, e aí cada resina vai ter um tempo de pós-cura, dependendo do fabricante e o acabamento e a maquiagem, tá? Que também assusta muito os colegas. Ah, pô, vou ter que maquiar um dente e tal para fazer. Nada que com treinamento e com dedicação a gente não consiga fazer. Placas, por exemplo. Placa eu já não mando mais para o laboratório, a não ser que seja uma placa fresada, mas placa a gente tira e dá um polimento no torno e pronto. Maquiagem de dente também a gente consegue fazer, até próprio protocolo eu faço muito protocolo impresso com reforço metálico, reforço de Zantex, e aí tudo a gente faz a maquiagem da gengiva, tudo dentro do consultório e fica bem legal, com uma duração muito boa. Já tem trabalhos, né? Eu já estou desde 2022 com ele, trabalho com mais de 2 anos em boca e tá tudo ok. E a fresagem também requer um pós-processamento, tá? Dependendo do material, se for uma zircônia, precisa de uma sinterização, precisa aplicar uma cerâmica, uma maquiagem. Acaba que o trabalho não vai ter uma pós-cura, tirando a zircônia, tá? Que precisa dessa cura, mas um de silicato já sai pronto, mas acaba que tem um custo maior
nessa parte do equipamento, para a gente poder usar essa tecnologia. Aqui eu tentei fazer um resumo do que a gente precisa para entrar no fluxo digital, isso dependendo da realidade de cada pessoa. Ah, eu não vou querer modelar, não tem problema, não precisa ter o programa. Não vou querer imprimir, não precisa, tá? Mas aqui, basicamente, para iniciar a captura de imagem, a gente precisa ter o computador, uma placa de vídeo dedicada, um computador potente e o scanner intraoral. Não quero comprar nada, quero só fazer. O computador é essencial. Hoje em dia, no consultório odontológico, com odontologia digital, a gente precisa ter um computador. E aí a gente pode dar uma preferência para computadores já com placa dedicada, que a gente consegue alugar um scanner, escanear nele e deixar os arquivos salvos, tá? Então, até o scanner a gente consegue alugar hoje em dia, mas o computador é bom ter o próprio. Modelagem, precisa ter um programa dedicado, ou um Exocad, um Mesh Mixer, que é gratuito, ou um Edit Link, tá? Que são gratuitos. Manufatura, que a gente vai fazer ou uma fresagem ou a impressão 3D. E o pós-processamento, que a gente vai ter que ter a lavadora, a pós-cura e os acabamentos, maquiagem, tudo isso, tá bom? Bem, pessoal, eu tentei dar mais uma visão geral da odontologia digital. Claro que cada etapa dessa necessita de uma aula própria, uma aula única. São etapas que demandam tempo, mas que hoje em dia não tem para onde correr, tá? A gente precisa saber essa parte da odontologia digital, mesmo que a gente não vai implementar no consultório, mas a gente tem que saber. O paciente vai chegar perguntando, vai chegar querendo saber sobre isso, e a gente precisa ter esse conhecimento e a gente tem que procurar sempre se atualizar, tá? Fico à disposição para qualquer dúvida, se quiserem fazer algumas perguntas. Aqui embaixo estão minhas redes sociais, minha rede pessoal, do meu consultório. Não sou muito ativo na rede social, mas sempre que eu posso, eu posto alguma coisa, tá? Muito obrigado pela atenção de vocês e até mais.